Olá, pessoal. Vou continuar falando sobre este livro aqui, Surgimento da Bíblia, do Conrad Smith, com a página 142. Então, estamos falando das escrituras judaicas, né? E agora ele vai falar do Gênesis. Fala assim: o escrito sacerdotal encontra-se num diálogo estreito com a erudição babilônica, no que se refere principalmente às suas partes textuais em Gênesis capítulo 1 ao 11, que se referem à criação do mundo e à sua mais antiga história. De acordo com seu conteúdo básico, sua cosmologia desenvolvida em Gênesis 1 foi extraída do poema épico babilônico sobre a criação do mundo, denominado de Enuma Elish. O Enuma Elish, eu tenho até um vídeo sobre isso aqui, né? Ele é anterior ao texto, o texto do Enuma Elish, ele é bem anterior ao texto de Gênesis, né? Então ele diz que influenciou. Então, o texto de Enuma Elish, ele era lido, ele é encontrado na biblioteca da Sorbonne Paul, em Nínive, né? E ele era lido ali, também foi encontrado ali na região ali de Jerusalém, na época aí do antiga Jerusalém antiga. Então, é possível que tenha havido essa influência, né? Sendo que a temática e desenvolvimento da perícope do dilúvio foram inspirados nos poemas épicos de Atrahasis e na 11ª tabuleta do Gilgamesh. Naturalmente, pode-se aventar que seus autores foram sacerdotes retornados da Babilônia, que trouxeram junto o seu conhecimento. A concepção que o escrito sacerdotal tem do santuário como santuário para Israel, ele concebe uma tenda móvel doada e construída no deserto. É, em suas características, pensada em termos de exílio, não deixando reconhecer que ela já pressupõe o segundo templo de Jerusalém, de modo que uma localização geográfica de seus autores na Babilônia se torna provável. O relato da criação do escrito sacerdotal constitui, assim, um antigo testemunho do diálogo entre a tradição religiosa e conhecimentos científicos, né? Porque reflete o conhecimento de ciência da época, né? Por mais superficial que essa distinção possa ser para a antiguidade, no contexto de conteúdos de conhecimento, ficou clara a necessidade de adaptar as próprias tradições ao novo estado de saber, a fim de permanecer dessa forma cientificamente competitivo. Então, o texto das escrituras judaicas, ele faz uma atualização científica para a ciência da Babilônia, da época, né? Faz uma referência com relação ao Tímeo do Platão. Ele falou, um exemplo particularmente impressionante que oferece é o equilíbrio científico entre a criação bíblica e o diálogo Platão de Tímeo, na Septuaginta. A tradução grega do Antigo Testamento seria a Septuaginta, né? A terminologia e as concepções implícitas no texto grego de Gênesis 1, na Septuaginta, procuram harmonizar com essa cosmologia de Tímeo, do Platão. Por exemplo, em Gênesis 1.2, a Septuaginta descreve o estado do mundo antes da criação usando a palavra invisível e rústico. É assim que ele define né? Também o termo firmamento, né? Em Gênesis 1:6, ele usa a palavra esterioma, né? Que quer dizer estrutura, provavelmente explicada a partir de tímeo, uma vez que nele o adjetivo correspondente é estéreos, firme, sólido, várias vezes aplicado ao corpo celeste. Então, veja, enquanto Tímeo usa esse conceito de estéreo, os corpos celestes como algo sólido, né? O Gênesis 1:6 vai se referir a esterioma. Uma atualização científica, tá? Para a época. Outra questão interessante acontece com o carro de Ezequiel. Olha só. São tudo analogias de textos da Bíblia hebraica com os textos babilônios, tá?
persas, né? Então, vem aqui, Ezequiel, ele aparece lá em Ezequiel capítulo 6, né? Como tem uma visão, né? Que mostra seres de 4 asas, com patas de touro, que carregam a abóbada celeste, acima da qual se encontra entronizada a glória de Deus. Tá? A gente pode comparar essa imagem de Ezequiel com o que a gente vê num selo cilíndrico oriental da época de Assurbanipal, que é aí por volta de 660 a.C. E aí pode mostrar essa referência ali da época de Assurbanipal, não sei se vai dar para ver aqui, como 4 seres carregando a abóbada celeste. E onde se encontra o Deus deles lá. A cena retratada mostra uma divindade alada em seu centro que encontra sobre um cavalo, que se encontra sobre um cavalo, conectada na área do quadril, e uma placa e carregada por 2 pessoas em forma de touros. As mesmas imagens que aparecem ali no Ezequiel. Acima à esquerda pode ser vista uma estrela com 8 feixes luminosos e na parte superior uma meia-lua. A representação se encontra emoldurada por um sacerdote com uma roupa de peixe e à direita por alguém que ora voltado para Deus. Esse conjunto indica claramente que aqui se trata do Deus Sol representado em forma antropomórfica, que está vinculado ao firmamento celestial, sendo este carregado por seres híbridos, né? Parte animal, parte homem. Separa o âmbito terreno do divino. Ezequiel, ele não localiza a figura de Deus nessa imagem, né? Mas o trono de Deus se eleva sobre essa placa. Ficam evidenciados tanto a proximidade quanto o distanciamento da arte do selo e do texto bíblico, ambos significativos, ou seja, tem semelhanças e tem diferenças também. Mas é claramente assim, existe uma aproximação grande entre as duas. Né? De efeitos históricos, a mais importante consequência da destruição de Jerusalém, da deportação de partes populacionais importantes para a Babilônia, foi o surgimento do judaísmo. Esse processo moldou a Bíblia por completo. Tá? Então, essa é uma tese principal do livro aí. Depois ele avança, né? Vai falar, agora já estamos aí no período helenístico, né? Aí vai falar assim, na época, a partir do século III a.C., estamos bem depois, né? É caracterizada não unicamente pelo helenismo, mas também pelo surgimento da assim denominada apocalíptica. Então, essas questões apocalípticas vão aparecer mais aí nesse período helenístico, século III a.C. Essa forma específica de observação, a teologia e a história, leva o seu nome de Apocalipse. Tá? E permaneceu vivo no judaísmo esse sentimento até o fim do século I e no cristianismo até cerca do século V. Então, essas previsões, Jesus está imerso nesse período, né? Que vai exatamente do século III a.C. até o século V. Daniel foi finalizado no tempo dos combates dos Macabeus contra o domínio helenista, que foi por volta de 160 a.C. Então, é século II a.C. Ali vai ser considerado os capítulos 7 ao 12, né, como o mais antigo escrito apocalíptico do judaísmo. Por intermédio dos achados de Qumran, entretanto, ficou claro que a literatura de Enoque
já pelas evidências dos manuscritos, deve ser mais antiga do que as partes correspondentes do livro de Daniel, remontando à época anterior aos Macabeus. Então, o livro de Enoque, ele é apontado aqui como ainda mais antigo que Daniel. Assim sendo, as origens literariamente constatáveis da apocalíptica judaica se encontram no livro de Enoque. Então, estamos nessa fase aí do período helenístico. Né? Também os achados de Qumran mostram que algumas partes da literatura de Enoque ainda existiam como livros individuais. Os componentes mais antigos podem ser encontrados em Enoque, do assim chamado livro astronômico. Devido a isso, é bem provável que tenha sido conhecimento especial sacerdotal o que originalmente formou as bases das especulações cosmológicas e histórico-mundiais da apocalíptica. Nesse contexto, parece também as influências mesopotâmicas e talvez até persas desempenharam um papel, mesmo que essas, por vezes, tenham sido superestimadas na história da pesquisa. Então, esse é um problema que ele aponta, né? Assim, acabar vendo mais influência do que realmente existiu, mas, de fato, houve uma influência. Agora, tem que se calibrar, porque muitas vezes tem uma aparência e você diz que houve influência, mas, na verdade, não houve, né? Então, esse vai ser o trabalho do historiador, não se deixar levar por qualquer aparência, entende? Então, ele vai falando sobre essa teoria daí apocalíptica, tá? E ele vai falar dos essênios aqui, vamos ver o que ele fala dos essênios aqui. 195. Estamos falando de Qumran, né? Aí fala assim, a pesquisa discute há tempo a relação existente entre os textos encontrados na caverna e o assentamento de Qumran, localizado nas proximidades imediatas, página 195. Tá? Importantes nesse contexto são aqueles textos que se relacionam com a vida de um grupo judeu no assentamento de Qumran, como, por exemplo, a regra da comunidade, encontrada na caverna 1, chamado 1QS. Infelizmente, às vezes é chamado como regra da seita. Ele é porque não é seita, né? Ficou conhecido assim. Bem como a regra da congregação, que é o 1QSA, e o rolo dos hinos, 1QH. Frequentemente admitido ter o grupo residente no assentamento de Qumran pertencido à antiga orientação judaica dos essênios, sobre as quais existem notícias em Flávio Josefo, em Filon e em Plínio, o Velho. Plínio menciona explicitamente que essênios teriam vivido no Mar Morto, que é a mesma região ali, e que na cidade de Engada estaria localizada no sul deles. Essa descrição combina com a localização geográfica de Qumran. Josefo, do qual provém o relato mais detalhado sobre os essênios, informa que eles eram numerosos em cada cidade, viviam sem necessidades de forma celibatária, davam muito pouco valor às riquezas e conviviam em comunhão de bens. Seria também um outro grupo de essênios que tinham uma visão diferente do matrimônio, não vivendo de forma ascética, mas em união conjugal. Philon informa igualmente que os essênios viviam sem necessidade e sem propriedades privadas e que nenhum essênio tinha esposa. Esse último detalhe também pode ser encontrado em Plínio. Faz remontar ao fato dos essênios ainda existirem, mesmo rejeitando a reprodução natural, a aceitação de sempre novos recém-chegados. Né? O fato de estar sempre chegando novos discípulos é que tornava a seita ainda continuar existindo. Então, esses textos apocalípticos, né, foram encontrados também em Qumran. Os textos do Mar Morto, eles datam ali do período do século III a.C. e o início do século II depois de Cristo. Interessante como ele coloca textos de Qumran mesmo depois dos anos 70, né? Ele bota aqui século II depois de Cristo. Né? Sua importância dos textos de Qumran está no fato de que os manuscritos bíblicos ali encontrados são cerca de 1000 anos mais antigos do que os manuscritos
antes conhecidos de textos bíblicos em hebraico, né? Porque os textos em hebraico que a gente tinha era lá do século X. A gente encontrou aqui nos textos do século I, então é 1000 anos antes, né? O texto de Isaías inteiro foi encontrado. Aí ele ainda fala aqui sobre o livro de Enoque. Foram encontrados o livro de Enoque, bem como o livro dos Jubileus, principalmente em aramaico. Sobre as partes do livro de Enoque, encontraram-se 11 fragmentos aramaicos na gruta 4, bem como um fragmento grego na gruta 7. É bem raro ter texto grego lá, encontrou. Curiosamente, em Qumran se encontram fragmentos de todas as partes que compõem o livro de Enoque, com exceção do assim denominado Livro das Parábolas de Enoque. O motivo disso não está bem claro. Trata-se possivelmente de uma parte mais recente da literatura de Enoque. Então, é isso então. Muito obrigado, então.